Olá, pessoal. Oi, tudo bem? Vamos aí iniciar o nosso outro vídeo, né? E para você que é novo aí no nosso canal, peço que você se inscreva, deixe o seu like, tá bom? Ative o sininho. E meu nome é Jane e do meu marido é... Leandro. Ou como dizem aqui em Portugal, Leandro. E o meu, como que chama aí o meu? Jane. É Jane, é. É até estranho pra mim. No início foi estranho pra mim. É Jane, Jane. Tinha momento que eu atendia, tem outro. E aí agora que eu acostumei, eles me chamam de Jane, eu vou lá e olho lá. Mas ainda é estranho. E outra, eles têm costume de chamar a gente pelo nome e apelido, Que é o sobrenome. né? Que é o sobrenome. Aí fica Jane Andrade, Jane Andrade. Ai, é estranho. Mas é bacana. Vamos falar de algumas coisas que nós gostamos aqui em Portugal. E lembrando, a gente já tá 10 meses aqui, né? Pois é, gente, já vai dar um ano, poxa. Aliás, 10 meses... 10 meses e meio, quase 11, porque o mês que vem a gente já completa um ano. É. A gente está gravando agora em outubro de 2022, porque o YouTube ele consegue projetar a gente para o futuro. Então, em algum momento, alguém de 2025 pode estar vendo a gente. E nesse momento a gente está gravando em outubro de 2022. Sim. Então bora lá. Qual que é o primeiro ponto positivo aí? Que nós gostamos aqui de Portugal aqui, fala aí. Que é o poder de compra. Falar nisso, poder de compra, a gente, antes de ontem, eu ainda lembrei, a gente fez ovo mexido na janta, com salada, que é uma coisa que a gente comia bastante, porque a gente gosta de comer ovo, ovo mexido, ovo frito, omelete com cebola, uma delícia. Só que a Jane fez, aí eu peguei e percebi e falei, Jane, já fazia um tempo que a gente não comia ovo. A gente tava viciando em carne, vocês acreditam? Mas é porque assim, você vai no mercado, você vai comprando as coisas que você quer, coloca lá e não fica, pelo menos no nosso caso, a gente não fica com aquela neura de será que a gente vai dar pra pagar? É. Vamos colocar aqui no papel, escreve no papel aqui o que tem que comprar. Vai vendo o preço de cada coisa. Se você já passou por isso enquanto foi no mercado, comenta aqui se você fazia isso ou se você faz isso. Se você fazia ou se você faz. Primeiro também comente onde você tá, de onde você tá vendo a gente. Então, tinha lá, fazia a lista, antes de ir no mercado, fazia a lista do que quer comprar. E aí, tipo, chegava lá, olhava, pô, eu preciso comprar um arroz. Mas qual que é o arroz mais barato? Qual que é aquilo? Assim, hoje em dia a gente vai ainda no mais barato. É, lógico. Porque é A automático. gente sempre compra da marca branca. É, a gente não vai tanto por aquele lance de qualidade, por costume mesmo, a gente não tem muito disso. Simplesmente a gente vai lá, quer comprar um sorvete, vai lá, pega o sorvete. Pode ser às vezes que vai ser do Continente, pode ser às vezes que vai ser do... Como é o nome daquela outra marca? Não, mas é sempre com a Não, marca com aquela branca. outra marca. Não, a gente compra dela também de vez em quando. Eu esqueci o nome. Não lembro, eu sei que é uma outra marca muito boa aí dessa parte de sorvete. É Magno. Isso. E não somente a parte de alimento. Quando a gente está colocando aqui poder de compra, mas também igual a gente foi comprar tênis e foi comprar algumas peças de roupa para o trabalho, né? E ela comprou as peças de roupas na Decathlon, que é eu acredito que seja uma marca grande, de uma loja grande, e foi caro. Não, o meu tênis, eu paguei R$6,99. Eu mostrei no vídeo aí, no vídeo anterior. Paguei R$6,99. Na minha calça leg de um material muito bom. Você fez o vídeo falando, né? Um material muito bom. Também eu paguei barato, eu paguei em torno de 10 euros. Então, assim, o poder de compra daqui, tanto para comprar roupa, alimento, eletrodoméstico aqui, celulares também, E são preços muito bons.
O preço Mas tudo tem que pesquisar. baixo, só que assim, tem coisa barata e tem coisa cara. Sim, sim. Do mesmo jeito que um dia a gente passeando lá em Lisboa, a gente olhou para uma loja, tinha um casaco que estava custando quase 300 euros. Então não vai você chegar numa loja dessa e falar assim, nossa, eu achei que tudo era barato em Portugal. Calma lá, gente. Sim. Cada um no seu nível. A gente está falando dentro das nossas possibilidades e dos nossos gostos, certo? E uma, vai lá. E uma outra coisa que eu queria comentar é em questão da alimentação. A gente chegamos aqui praticamente no final de novembro, né? Dezembro. E assim, eu reparei que algumas coisas agora, neste mês de outubro, tá bem diferente da época que a gente veio. Você fala o preço aumentou? Aumentou. Igual o queijo mozzarella que eu compro aqui, né? Eu pagava aí em torno de aqueles de 500 gramas, 450 gramas na verdade vem. Eu pagava em torno aí de 3,20. Dessa vez que eu fiz compra, ele tava 4,29. Então ele aumentou. E foram umas outras coisinhas que eu observei que aumentou. O óleo aqui também tá caro. Então. Tá caro assim, aumentou assim, o preço. Aumentou o preço. Aumentou o preço, tá bem diferente do que era antes. Então são essas coisinhas assim que a gente tem que ir prestando atenção, né? E vendo. Mas assim, isso eu acho que é algo normal e natural em qualquer lugar do mundo. Né? Qualquer lugar do mundo. O preço de tudo vai subindo conforme diversas situações, né? Então, isso eu acho que mesmo assim, mesmo com essas subidas de valores, ainda assim não tem afetado tanto na nossa alimentação, né? Não tem afetado tanto. Mas vamos para a próxima, que já foi 6 minutos e a gente tem mais coisa para falar. Qual que é o próximo? Sensação de liberdade. Dentro disso, engloba muita coisa. Só que ao invés da gente colocar várias dessas coisas, a gente colocou sensação de liberdade e agora a gente vai falar um pouquinho das outras coisas que se encaixam dentro da sensação de liberdade. Eu falo uma, você fala outra? Não, pode contar, você Tá bom. Ó, dentro dessa sensação de liberdade, uma das coisas que me surpreendeu, porque, assim, como vocês sabem, a gente veio de Presidente Prudente. É uma cidade relativamente grande, quando se compara com algumas cidades aqui, em Portugal. Lá tinha mais de 100 mil habitantes, na época que eu estava lá, se eu não me engano, entre 100 e 200 mil habitantes. Só que, assim, é considerado uma cidade de interior. E uma coisa que lá não tinha, eu tive presença aqui, foi em questão ao passe único. Não sei se posso dizer passe único, é o passe. Que a gente paga basicamente 40 euros por pessoa. No nosso caso era eu e a Jane, só que a gente também tinha a possibilidade, se a Késia pagasse o passe, a gente não pagaria 120, a gente poderia pagar 80 euros para os 3. Se tivéssemos 4 pessoas em casa, a gente poderia pagar 80 euros nos 4. Você sabia disso? Sim. Então, e outra. Que é como família, né? Sim, a gente, praticamente pra gente, dá para conhecer muito lugar aqui em Lisboa. Andar de metro, de balsa, de comboio, de autocarro. Às vezes pegar 2 comboios, 2 autocarros, igual já teve, eu não sei se teve um vídeo aqui quando eu estava trabalhando lá em Carcavelos, agora há pouco tempo, que eu fui fazer um trabalho, restaurar uma casa de banho, reformar uma casa de banho. E eu estava trabalhando praticamente por conta, então eu estava pegando 5 transportes por dia. Eu pegava o autocarro até a estação, pegava um comboio, pegava mais um autocarro, pegava mais um comboio e pegava mais um autocarro. E se fosse colocar na ponta da caneta ou do lápis, só em um dia, provavelmente eu já gastaria para ir uns 20 euros ou mais. Então, essa é uma coisa que eu gostei muito e dá essa sensação de liberdade. Outra coisa que se encaixa dentro da sensação de liberdade, que é uma coisa que eu gosto muito aqui em Portugal. Vou colocar a Europa em si, mas como a gente está em Portugal, se encaixa em Portugal. Que é a possibilidade de a gente conhecer outros países. Ou seja, viajar. Voltando aqui de novo. Se eu quisesse ir para uma cidade próxima de onde eu morava, que era 100 quilômetros, a gente dava um pouquinho de trabalho para ir, tanto de custo de
fosse de transporte público ou como se a gente fosse de carro próprio. Aqui, a gente tem a possibilidade de não só ir para uma cidade de 100 quilômetros próximo, como, dependendo aqui, a gente pegando, a gente vai para a Espanha de carro, como a gente pode ir até Porto, de norte a sul praticamente, de Portugal. Então a gente consegue conhecer praticamente Portugal todo de carro e num espaço relativamente curto de tempo. E não só isso, tem muito lugar gostoso de se ver, muito bacana. Se você voltar um pouco os vídeos aí, você vai ver que a gente foi numa praia aqui em Setúbal, que a gente foi de transporte público. Lugar lindo, 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 lindo. Então isso eu amo aqui em Portugal e acredito que a minha esposa também goste, certo, Jane? Sim. Vocês percebem, quando eu tô, ela quer que só eu falo, né? Quando eu apareço no vídeo, só eu tenho que falar. Aí ela fica Não, mais ele quietinha. fala e eu fico controlando pra ele não ficar falando muito, né? Porque senão ele fica aqui 1 hora falando com vocês. Então vamos lá. A gente gosta dessa liberdade, né? E ainda a gente ainda tem muito ainda para conhecer aqui em Portugal. Depois, quando a gente tiver o nosso carro, Ela tá sonhando com isso toda hora. ninguém segura mais aqui. Ela tá sonhando com isso toda hora agora, acredita? Tá chegando. Então vamos lá. Conviver com outros idiomas, com outras nacionalidades, né? Sim, Que é não um só outro isso, ponto. não só isso. Eu comentei, agora eu tô convivendo com mais com portugueses em si, tanto homem quanto mulher. Na obra a gente convive sim com português, mas a gente acaba convivendo mais com imigrante. Agora na empresa onde eu tô atuando e tô trabalhando muito na rua, eu tô tendo muito mais contato com portugueses. E o sotaque deles, o sotaque do português de Portugal, é uma coisa assim gostosa de ouvir. Eu tenho gostado disso. E não é uma coisa que a Jane goste tanto, a parte de ter contato com outros idiomas. Como ela disse, ela se sente confusa e ela não consegue entender e ela não gosta. Não que eu consiga entender vários idiomas, porque eu não sou bilíngue, poliglota, eu acho que se diz. Mas eu gosto muito, tanto que eu assisto tanto desenho como série em outros idiomas, mesmo que eu não entenda, assisto vídeos no YouTube em japonês, coreano, eu gosto. Por mais que eu não entenda, mas eu gosto. Mas eu Então, ainda fico isso meio pra que boiando ainda quando eu vou conversar com português, essas coisas. Fico meio que boiando. Tem uns que, assim, fala devagar e eu consigo entender. Agora tem outros que falam muito rápido e aí eu tenho que... Não entendi, repete por favor, porque... Até eu conseguir entender, porque... Mas eu acho gostoso, igual mesmo quando a gente citou na parte dos nossos nomes. Leandro. Aqui eles falam, a maioria deles, praticamente nenhum até agora eu ouvi me chamando de Leandro. Quando eles me chamam de Leandro. E da Jane, que chama de Jane, porque aqui o português de Portugal, muitas letras é mais puxada pro lado do inglês, igual L. No Brasil a gente fala L. Aqui em Portugal puxa mais pro L. Que é igual o que é falado em inglês, né? Então aqui tem um pouco do sotaque, algumas palavras, algumas coisas é um pouco puxado, mas com sotaquezinho, com a letra como é falada em inglês. E eu acho isso legal, eu acho gostoso. Então vamos pro outros próximos, que é a segurança. Ah, fala lá. Em questão da segurança, gente, eu que tô trabalhando no Peraí, período eu vou mexer um de pouquinho na câmera aqui, mas tarde, calma lá. tarde e noite, e isso vocês sabem, né? Vocês que acompanham no canal, eu trabalho no período que eu chego aí em volta. Quando eu tava trabalhando na fábrica, eu chegava aqui em torno de 2 horas da manhã. E agora que eu tô trabalhando na academia, eu chego aqui, eu saio de lá 1 hora. Então eu venho de a pé, 1 hora da manhã. Então eu venho de a pé, porque é próximo da minha casa. Às vezes eu me pego, eu olhando, andando e olhando para trás com medo. Mas aí depois eu paro e penso, caramba, tô aqui em Portugal, né? Mas assim, eu nunca assim levei carreirão, ninguém mexeu comigo, nem nada, graças a Deus.
Mas ainda eu tenho essa sensação que eu tô no Brasil. Eu saio, eu ando à noite e aí eu me pego, eu olhando, vendo se tá vindo alguém atrás de mim, se tá alguém me seguindo, eu tenho ainda essa sensação. Gente, a segurança, a gente não quer tampar o sol com a peneira e nem ficar falando, sei lá, tipo como exaltando, o Brasil é violento demais, Portugal é calmo demais. Tem suas diferenças e não é nossa intenção fazer comparativos. É que não tem como a gente não citar alguns momentos, não citar o Brasil, porque a gente morou lá a nossa vida toda, gente. Então é um pouco complicado o nosso comparativo, a gente está aqui, a gente vai comer uma coisa, automaticamente o gosto, o valor, algumas coisas a gente compara automaticamente, não é de propósito, tá bom? Tem algumas coisinhas em questão de segurança aqui em Portugal? Tem, às vezes acontece algum furto em alguma coisa de carro, que a gente não ouve frequentemente se dizer. De vez em quando uma outra pessoa comenta que roubou um catalisador, alguma coisa do tipo assim, de um carro, mas coisa básica assim. Eu não me recordo de alguém ter ouvido alguma coisa relacionada a mais grave, de algum assalto com arma, de ter matado alguém, foi roubar a pessoa, matou, alguma coisa do tipo. Lógico que deve ter, né? Mas assim, a gente não é uma coisa que é tão falada, pelo menos não é tão divulgado que não chega até os nossos ouvidos, tá? Mas segurança é chover no molhado, que todo mundo sabe que aqui em Portugal muitos vêm para cá, inclusive a gente também, por questão de melhor qualidade de vida. Então, aí é outro ponto, expectativa do futuro. Expectativa de futuro. E o que você diria disso, dona Penha? Você que vai falar, não é eu? Gente, assim, expectativa de futuro para mim tem tanto parte profissional quanto em outras partes, entende? Uma coisa que a gente estava olhando num vídeo que o pessoal comentou sobre essa parte de expectativa de futuro e ainda citou em questão a parte de imóvel e adquirir bens. Vai lá, mais uma vez, meio que um comparativo, mas é a única coisa, é o único lugar onde a gente tem para citar, porque a nossa vida anterior era lá. A gente tinha uma casa no Brasil, tem, aliás, uma casa no Brasil, só que se fosse para a gente conseguir comprar uma outra casa no Brasil, gente, é uma coisa assim que basicamente nem passa pela cabeça, porque tornaria quase que impossível. Se você tem uma casa financiada, que é um dos jeitos praticamente únicos de se comprar a casa, não que aqui vai ser diferente, né? Porque também 200, 300 mil euros também não cai do céu assim. Mas, para você ter uma casa financiada, para você comprar um carro financiado, os cálculos feitos lá é mais difícil. Não que aqui também não vai ser tão fácil, mas uma coisa que eu achei muito interessante, que a gente estava pesquisando, que eu, aliás, estava vendo em questão de comprar um apartamento, e eu vi que se a gente comprar um apartamento e põe esse apartamento, aí tem todos os cálculos e etc, etc. Mas não é tão complicado assim, por alguns vídeos e alguns trâmites que eu pesquisei, que tem a possibilidade de eu comprar outro apartamento financiado, mesmo já tendo um financiado. Que aí vai depender da minha taxa de esforço. E se eu tenho um apartamento, eu financio e alugo ele, e o dinheiro que entra do aluguel entra como renda também, e etc, etc. Né? Eu não vou me prolongar aqui. Mas essa expectativa de futuro, que você consegue sonhar um pouco mais, entende? Tanto profissionalmente, como de adquirir bens. Comprar um carro, igual a gente está vendo agora, de questão também de comprar um apartamento. Não pesa, não sei se você vai conseguir me entender, mas não tem aquela sensação de tipo assim, nossa, é muito difícil, quase impossível de conseguir, como a gente tinha antes. Agora, eu estou trabalhando, a Jane agora está trabalhando, e profissionalmente eu entrei numa empresa grande que dá possibilidades de crescer mais, e eu não sinto, eu particularmente não sinto aquela barreira de tipo assim, você só pode ir até tal ponto. Eu sinto que realmente eu posso conquistar e ter várias coisas, desde que eu me esforce para isso. E a sensação que eu tinha anterior não importa o quanto eu me esforce, não importa o quanto eu queira, o quanto eu vá atrás, é quase impossível de alcançar. E não é essa a sensação que eu tenho agora. Então, por isso
que uma das coisas que eu gosto muito é essa expectativa de futuro, não só para mim, como também para os meus filhos. E outra, lembrando, Portugal não é um país de se ficar rico, né? Pois é. Porque aqui o salário mínimo aqui é baixo, né? Então, assim, igual tipo, Leandro que trabalha na construção civil, a construção civil é Meio uma que área que tava na paga construção assim, civil, agora não um é pouco tanto melhor, mais. né? Mas lógico que em outros lugares aqui da Europa que paga bem mais do que aqui em Portugal. Mas dá né? para se viver bem. Mas dá para se viver Aliás, aqui você consegue uma coisa que está acontecendo com a Jane agora, e com algumas pessoas você vai tendo contato, você vai percebendo que você consegue trabalhar em mais de um trabalho. Se essa for sua intenção, você consegue, tranquilo. A Jane no momento é 2/3 trabalhos. Eu tô só em um, mas poderia trabalhar em 2 trabalhos, é que não é muito a minha intenção, por algumas questões que eu prefiro. Eu trabalho para os outros e a outra parte eu prefiro focar em mim e em projetos futuros. Mas não vem ao caso. Mas aqui dá para se viver bem, você consegue trabalhar em 2 trabalhos, se essa for sua intenção, como eu disse. Por mais que o salário seja baixo, eu acredito que dê para se viver bem aqui. Tá ok? E outro ponto também que a gente gostamos aqui é em relação à escola da minha filha, que já citamos várias vezes para você, que o nível de escola aqui, de ensino é outro, é bem mais puxado, mas assim, a criança aprende realmente. E outra também, eles vai estar proporcionando para minha filha um notebook que eu vou estar buscando amanhã na escola, e ainda é escola pública, coisas que a gente, quando a minha filha estudava lá no Brasil, eles não proporcionavam isso para ela. Então, assim, o estudo também é muito bom aqui em Portugal. Nessa escola que ela tá hoje, eu achei melhor do que a outra que ela estudava lá na Rentela. Tem mais atividade, tem mais atividade para as crianças fazer. Então, eu acho essa escola melhor que a outra. Ela também aparentemente está gostando bastante. Mas no geral escola. é muito boa. Mas no geral todas as escolas são boas. Sim, eu sim. fico ansioso para que a minha neta possa estudar aqui, já que meus outros 2 filhos mais velhos não puderam estudar aqui. Mas a Kézia está tendo essa oportunidade e eu não vejo a hora da minha neta poder estudar aqui por diversas coisas, né? Dentro da parte da educação. Não só essa questão que a Jane pôs, mas em questão você sabe que realmente ela vai aprender outro idioma. Lógico, depende muito também da criança, não é só a escola, mas ela vai poder aprender não só o inglês, que ela já está aprendendo, mas eu acho que a partir do secundário vai acrescentar mais um idioma, não é isso? Que aí no caso seria dois idiomas, fora o português, seriam mais 2 idiomas para poder aprender. E, se eu não me engano, que você tinha comentado uma vez, que também assim que ela sai da escola ou durante estiver na escola, não me lembro, também tem possibilidade de fazer um estágio. Não, eu não entendo muito direito. Eu só sei que parece que eu acho que ensino médio você faz tipo um curso de preparação para preparar o mercado aluno de trabalho. para o mercado de trabalho. Ou seja, tem muitas vantagens, tem muitas coisas boas. E a gente está gostando, a gente está amando. Lógico que no início, gente, não é fácil. Lógico que não. Não é fácil, dá vontade de ir embora, dá vontade de desistir. Várias vezes pensamos em não só no início. desistir. Alguns momentos a gente dá uma recaída, sim, dá uma recaída. Mas assim, a gente tem que manter firme, focado no nosso objetivo. E outra, a gente é ser humano, né? A gente sentir falta. Sente falta. Não tem como você passar a sua vida inteira em um lugar. Você simplesmente sai daquele lugar onde você está super acostumado, conhece tudo, recomeça tudo do zero e não tem como você não sentir falta. Sim. Por mais que se passe 3, 4, 5, 10 meses, 1 ano, de vez em quando você vai lembrar daquele lugar e vai falar, nossa, olha como que era a minha vida, ai que gostoso, se eu estivesse passando por tal lugar, vendo tal pessoa, etc, etc. Certo?
Então vamos finalizar, né? Que já tá com 25 minutos, o vídeo tá ficando longo. E é isso aí, gente. Esse é o vídeo de hoje. Queremos passar para vocês aí nossos pontos que a gente gostamos aqui de Portugal. Sim. E é isso. Tá bom? Então, comenta aqui embaixo o que você acha, o que você achou do vídeo, alguma sugestão de vídeo. E outra, a gente tá com o Instagram novo, tá bom? Vou colocar aqui pra vocês aqui, vocês entram lá, que aí eu vou estar mostrando um pouco do meu dia. Ele não pode mostrar muito do trabalho dele, né? Porque tem umas normas lá que não pode ficar mostrando. Mas aí um pouquinho ele vai estar mostrando lá. Aliás, a gente vai se acostumando, porque eu não tenho muito esse lance de ficar... Eu não tenho esse costume de ficar mexendo em rede social, então pra mim ainda é um pouco complicado em ficar filmando, tirando foto, lembrar de tirar foto, lembrar de filmar, mostrar isso ou aquilo. Às vezes eu faço, depois que eu fiz, eu falo, nossa, dava pra ter tirado uma foto, ou ter mostrado tal coisa, mas eu prometo que eu vou me esforçar pra mostrar o máximo do meu dia pra vocês, assim como também a dona Jane. E não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal, deixa aqui os seus comentários e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau.